área. Oi, meu nome é Ilona Szabo, eu sou cofundadora e presidente do Instituto Igarapé, que é um think and do tank que trabalha nas áreas de segurança pública, digital e climática e nos impactos destas áreas e outras na democracia. Ilona, obrigado por você estar aqui conversando com a gente. E me fala uma coisa, assim, como primeira pergunta. O que tem dentro de você que te faz fazer o que você faz hoje? O que é seu? Obrigada, Felipe, pelo convite. Obrigada, Konumi. Eu acho que o que tem dentro de mim é um incômodo e a sensação de que dentro, né, do meu espaço, do meu lugar, eu sou uma pessoa que tenho privilégio, que tive educação, que nasci e não tive necessidades básicas não atendidas. Sou de classe média, nunca tive uma vida luxuosa, mas eu sempre tive o que eu precisei para ir atrás dos meus sonhos, né? Então, acho que é isso que tem dentro de mim. Quando eu me deparei, à medida que eu fui crescendo, mas também eu acho que um pouco pela maneira com que eu fui criada, sempre olhando as desigualdades, sempre olhando as diferenças, sempre tentando de onde a gente podia aportar. Então, eu nunca vivi obviamente, numa cidade pequena, então tinha as suas bolhas, mas eu sempre transitei e conheci pessoas de todas as classes sociais, de todas as raças, de todos os setores. Eu acho que quando eu me dei por, digamos assim, quando eu fui crescendo e amadurecendo, tive algumas experiências que me fizeram tomar essa decisão depois de uma breve passagem pelo setor privado, de ir para a área social, para estar lidando com duas coisas que me deixaram muito incomodadas quando eu mudei para o Rio, que foi entender o casamento da desigualdade com a violência. E como que é o seu trabalho hoje, assim, dentro desses universos? O meu trabalho, assim, é em muitas frentes. Acho que eu vou explicar um pouco do todo e depois eu falo onde eu me vejo mais, né? Então, assim, o Instituto Igarapé, a gente começa tudo que a gente faz por, enfim, uma constatação de um problema. Então, a gente tem que entender esse problema, seja através de pesquisa de campos, pesquisas secundárias, diagnósticos, avaliações. Então, uma série de métodos para a gente poder ter um diagnóstico quão mais preciso da realidade que a gente quer impactar, né? Nós escolhemos estar trabalhando por esse fio condutor, que é a segurança, que vai estar impactando as principais temáticas que a gente trabalha, mas a gente não trabalha em caixinha, a gente justamente trabalha nessa interseção, né? E não na segurança como algo duro. A gente está olhando qual é a causa, quais são, de fato, os problemas estruturais que nos deixam inseguros, né? Seja fisicamente, seja na área digital, seja hoje na área climática, né? E como isso tem permitido a gente, digamos assim, a gente não entender esses aspectos, como é que isso tem prejudicado a nossa vida quando a gente fala no Estado Democrático de Direito. Então, primeiro, entender, né? Então, muitas formas aí de pesquisa, de levantamento de dados, mas nosso trabalho é primeiramente baseado mesmo em evidência, né? E a gente vai, obviamente, mudando e formando nossa opinião à medida que a gente vai entendendo melhor os problemas, né? E a gente vai tentando levar a sociedade com a gente. Então, a partir daí, a gente começou também a usar, desde, acho que o segundo ano, hoje, em 2021, a gente faz 10 anos, desde 2012, a gente começou a experimentar com essa área de tecnologia, seja para melhorar a visualização e a interação das pessoas com os dados que a gente tinha. Então, a gente fez muitas e continua fazendo visualizações de dados, mas também, né, a gente, para alguns projetos específicos, desenvolvemos o que a gente chama dos Civic Apps, por exemplo, o OCA, que é um app para fazer com que imigrantes, refugiados tenham acesso aos serviços públicos nos lugares onde eles chegam. Então, a gente pensou muito nisso quando ainda tem, né, essa crise de refugiados da Venezuela para o Brasil, né? Mas também somos um think tank que se aventura nas GovTech. E aí, no momento, por exemplo, vou dar 2 exemplos, né? A gente tem um aplicativo de câmera corporal para policiais, open source, que vem muito dessa necessidade, né, da gente ter uma polícia mais transparente, mais protetora, que a gente possa ter uma fiscalização maior sobre o uso da força, e também, né, que possa estar criando uma confiança maior entre polícia e cidadão, porque, enfim, tem de um lado, né, os excessos que infelizmente às vezes são cometidos, e de outros também
as agressões que os próprios policiais sofrem, né? E um outro que a gente tem trabalhado e tá aí mais na área de vocês, que é o Crime Radar, que na verdade, um software de gestão de recursos físicos e humanos das polícias, mas que tem um algoritmo de predição de crimes. Então, a gente treina também de acordo com dados que a gente vai, né, enfim, que os estados coletam para tentar prever onde vai ter maior incidência do crime e a gente poder, então, se precaver, prevenir, né, e não ir para o confronto. Né? E aí, isso porque crime está localizado no tempo e no espaço, e se a gente pensasse mais em prevenção inteligente, em repressão inteligente, a gente teria menos mortes, menos violência. Então, a gente foi para esse âmbito da tecnologia. Mas o Igarapé não para aí. Quer dizer, sempre quando a gente fala, seja na pesquisa, seja na tecnologia, a gente está tentando resolver algum problema na prática. Então, é muito aplicado o nosso trabalho. E a gente viu que os assuntos que a gente lidava eram assuntos que não chegavam às pessoas muitas vezes, ou que chegavam manipulados, continuam chegando. Mas, então tem um trabalho muito grande nosso, não só de articulação e conversa com todos os setores, porque quando a gente vai para proposição, a gente tem que entender se o que a gente está propondo fica de pé. E para isso você tem que conversar com todo mundo que está envolvido nesse problema. Né? Sejam, no caso da segurança pública, os policiais, os promotores, os defensores, os juízes, a turma do Poder Executivo, né? As comunidades que estão recebendo aí, lá na ponta, né? O efeito, as consequências das políticas públicas, enfim, mais eu acho que aí equivocadas no momento, como também com as pessoas que sentem medo e que apoiam muitas vezes o que acham que vai funcionar, mas não funciona. Então, a gente faz essa mediação para poder propor. E aí, ir para a nossa finalização, que a gente tem 2 objetivos na nossa teoria de mudança, quer dizer, influenciar, aprimorar, assim, ajudar que formadores de opinião entendam os nossos assuntos, para que a gente possa ajudar a formar opinião com base em evidência. Para quê? Né? Para a gente também conseguir trabalhar com os tomadores de decisão e aí aprimorar as políticas públicas. E hoje, quando a gente fala política pública, a gente não fala só de governo, a gente também pensa como é que as políticas corporativas que têm impacto no interesse público precisam também ser ajustadas. Então, enfim, né, a gente faz aí, então, pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, articulação, comunicação, mas, no fim, o que a gente quer mesmo, né, é melhorar a qualidade do debate público para ter capacidade, então, de mover com os tomadores de decisão os rumos para o lado que a gente acredita que seria de construção de um país mais seguro, mais justo, mais inclusivo para todos nós. Quando a gente, enfim, eu pensando assim, né, os temas que eu tenho trabalhado mais, enfim, forte no Brasil, né, alguns eu consigo exemplificar aqui a transformação ao longo do tempo, por mais que alguns ainda a gente não tenha conseguido mudar na prática, porque infelizmente hoje a gente está com uma falência muito grande de liderança, né? Mas eu diria assim, quando eu comecei a trabalhar com o tema política sobre drogas, no Brasil quase era assim, persona não grata, isso foi lá atrás, tem muitos anos já, e as pessoas falavam, meu Deus, você trabalhava com armas, agora você trabalha com política de drogas, tipo, socorro, né? E aí a gente foi tentando explicar, esse trabalho de explicar é um trabalho não só, né, de produção de conteúdo, o Igarapé era a secretaria da Comissão Global de Políticas sobre Drogas. Durante 5 anos nós secretariamos esse grupo, porque anteriormente eu já tinha trabalhado com a Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, formada por ex-presidentes, primeiro da região, depois globalmente, empresários. A gente tinha aí 8 ex-presidentes, quer dizer, puxado pelo ex-presidente Fernando Henrique, do Brasil, César Gaviria da Colômbia, Ernesto Zedilli no México, mas a gente tinha ex-presidente da Suíça, de Portugal, enfim, ex-primeiro-ministro da Grécia, ex-presidente da Colômbia, depois trocou, o Santos também entrou, enfim, Kofi Annan, Richard Branson, Vargas Llosa, um grupo bem robusto, que se propôs a uma jornada de conhecimento para entender o que poderia ser feito, já que a gente constatou que, de fato, essa guerra às drogas é uma guerra às pessoas, que essa política pública ela agrava o problema, porque não deixa nem que as pessoas que, de fato, fazem uso abusivo
recebam um tratamento adequado e ainda geram consequências aí desastrosas para todo mundo, quem gosta, quem não gosta, quem não usa drogas, enfim, no sentido de violência, de explosão no número de pessoas em presídio, que acaba alimentando o crime organizado. Os custos sociais, econômicos e humanos são muito maiores do que qualquer benefício dessa política. E a gente foi estudar, pesquisar o mundo inteiro o que funcionava e não funcionava. Nessa trajetória, conforme a gente ia formando a nossa opinião, eu fiquei basicamente quase uma década trabalhando nessas duas comissões, e o Garapé absorveu muito desse conhecimento também para trazer ao Brasil. O que a gente fazia? Além das pesquisas e das visitas e das articulações para tentar impedir certos, digamos assim, a insistência em repetir erro, né? A gente trabalhava muito formando opinião. Então, por exemplo, no Brasil, a gente conversava com os conselhos editoriais dos jornais, levava informação, fazia, obviamente, a gente formou uma rede de novas lideranças chamada Rede Pense Livre, para que a gente tivesse na sociedade multiplicadores desse conteúdo. A gente, então, produzia as pesquisas, disseminava, mas também fazia com que tivesse qualidade no debate através desse apoio. Entramos, assim, a gente pautava muito, a gente teve alguns momentos nos últimos anos, onde, por exemplo, entraram recursos no Supremo Tribunal para mudança de políticas de drogas. Então, a gente produzia material e conversava com os ministros para ajudar a informar, não é decidir, obviamente, quem decide é o juiz, mas a gente ajudava a informar os votos, né? E várias vezes nossos materiais foram usados nos votos desses recursos, idem projetos de lei. Então, por exemplo, o trabalho da comissão, que a gente estava ali por trás assessorando, está mencionado no Acordo de Paz da Colômbia, ele está mencionado no preâmbulo da lei de regulação da cannabis no Uruguai, ele impacta aí também os projetos de lei no México. Quer dizer, mundo afora, a gente viu na prática políticas públicas adotando o trabalho para poder, então, dar um passo à frente, né? Isso, assim, na comissão é muito claro, um trabalho do Garapé que a gente faz o tempo inteiro, a gente participa, né, vamos dizer, da formulação de inúmeros planos estaduais, nacionais ou internacionais de políticas públicas dos temas que a gente trabalha, né? E eu diria assim, a maior frustração do momento é a gente ver, nos últimos anos, a gente conseguiu melhorar tanto a qualidade desses planos em relação, assim, à absorção mesmo de dados e evidências e de tentar começar a ter políticas públicas, e os últimos 2 anos a gente perdeu, a gente é como se a gente tivesse voltado aí muitos anos. Então, a gente tinha realmente conseguido, por exemplo, na área de segurança pública, em 2018, pela primeira vez, a gente teve o Ministério de Segurança Pública e a gente estava ali num Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, onde foi aprovada a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, foi aprovada a Política Nacional de Segurança Pública, o plano, nós participamos, enfim, levamos tudo o que a gente tinha produzido para poder estar impactando. Aí você vê uma lei, um plano, tudo aprovado, e aí, 2019, tudo engavetado, né? Quer dizer, é um trabalho que a gente vem fazendo, que a gente via progresso, né? E a gente está num momento, infelizmente, de retrocesso, o que não quer dizer, né, a história, ela dá voltas, né? Temos que continuar, mas enfim, no limite, o que a gente quer é isso, assim, impactar essa entrega para o impacto. Então, por mais que a gente seja um think tank, né, e trabalhe enquanto sociedade civil, os nossos maiores impactos, obviamente, têm a ver com essas mudanças que, seja qualquer um dos poderes ou grandes corporações, adotem e que possam estar impactando positivamente a sociedade. Em especial aí as pessoas que estão onde o sapato aperta mais, né? A gente tem no nosso país essa enorme desigualdade que, obviamente, para a gente enfim, vergonhoso, e a gente quer estar olhando sempre, em primeiro lugar, para essas pessoas que estão muito mais no sufoco do que, enfim, as classes mais privilegiadas. Eu acho que deve fazer parte do seu dia, né, na produção do conteúdo, na produção desse material, né, para influenciar tomadas de decisão, a importância disso em relação à liderança. Mas entre o seu trabalho e a liderança, você tem um povo, né? E aí, assim, eu queria ver se a gente explora um pouquinho a questão da participação na democracia. Então, recentemente eu tive uma experiência de estar morando num lugar que você participava de tudo, todas as decisões
seja lá qual for. Pode ser uma decisão financeira, pode ser uma decisão mais ligada à cultura, pode ser uma manifestação, enfim, é muito interessante. Claro, é uma área de onde surgiram vários movimentos sociais, inclusive o Black Lives Matter, mas eu queria trazer isso um pouco para a realidade brasileira, assim. Então, como que é trabalhar com isso, tendo entre a liderança, né, e o seu trabalho, um povo que não está, em sua grande maioria, acostumado a processos democráticos ou trabalhar, ou até ter chance, ter espaço, né, ter voz, ser convidado ou convidada a participar. Sem dúvidas. Não, até porque eu falei uma parte do trabalho, mas tem outra, né? Que é a parte justamente assim, essa parte de articulação. Eu digo assim, eu gosto de eu no pessoal, né? Eu estou em todas as frentes, mas onde eu realmente acho assim que eu vejo os maiores impactos é quando a gente está num trabalho de articulação. Então, por exemplo, né? Os nossos maiores ativos, além do conhecimento, é a rede de contatos, que vai literalmente de A a Z. Quer dizer, a gente precisa conversar com todo mundo, e todo mundo mesmo, tá? Assim, obviamente, hoje, eu acho que você fala assim, com quem você não conversa? Com as pessoas que nos agridem. Fora isso, tá tudo válido, né? E assim, preciso conversar com quem não concorda, preciso sentar à mesa com as pessoas que pensam diferente, eu preciso entender esses pontos de vista e tentar construir as agendas comuns. Não é simples, mas é assim que a gente faz. Aí, obviamente, há muitos mecanismos, né? Por isso que eu mencionei rapidamente a participação num conselho, e você trouxe essa experiência de Berkeley. Eu estou atualmente no Canadá por conta da pandemia e da questão política, enfim, é um misto das duas coisas. E aqui, assim, na minha rua, tem a lista aqui digamos assim, dos moradores, onde tudo é debatido. No meu bairro, eu estou numa lista do conselho do bairro, onde todas as questões, se tem um empreendimento novo, está aberto à consulta e você pode ir lá opinar quais o impacto disso na região. Sobre a praça, sobre a biblioteca, sobre o centro comunitário, está todo mundo envolvido. E você tem, né, digamos assim, não só o direito, mas há uma expectativa de que você contribua para alguma dessas questões, né? Isso desde muito jovem, as crianças todas nas escolas estão envolvidas em atividades voluntárias. Eu acho que dentro do nosso trabalho no Igarapé, e eu tenho muito disso também, assim, nas coisas que eu escrevo, eu sempre dizer assim, o que cada um pode fazer. Porque, óbvio, se eu, através do meu trabalho, fui conquistando, digamos assim, a possibilidade de estar sentando com pessoas que tomam decisão, isso não foi dado, isso foi construído, mas não é só porque eu posso hoje sentar e conversar com um ministro, com um juiz, enfim, alguém que tenha capacidade de decisão, que só eu tenho que fazer, né? No meu bairro, na minha casa, começando na sua reciclagem do seu lixo, né, nas suas opções do que você come, do que você compra, do que você usa para limpar a sua casa. Você já está fazendo escolhas que podem ajudar, né? A partir daí eu sempre falo, se envolva em alguma coisa local, se é por onde você acha que pode começar, seja na sua escola do bairro, né, em alguma associação, acha as causas que te tocam, porque é isso, assim, se eu tinha um incômodo em relação a essa questão da violência, da desigualdade, todo mundo tem algum, né? Pode ser no meio ambiente, pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser na questão racial, quer dizer, acha alguma coisa que te toca, busca as pessoas que estão trabalhando com essas causas, se aproxime, ninguém faz nada sozinho, isso não precisa começar do zero, né? Agora, eu acho que essa jornada cívica, uma vez que você entra, as possibilidades são infinitas, literalmente, né? E a gente pode estar escolhendo qual é o nosso melhor papel. Eu, quando comecei a trabalhar nesses temas, eu comecei muito no local. Eu entrei para o terceiro setor, num projeto que trabalhava tentando dar, enfim, alternativas aí para jovens de comunidades violentas, e tinha um nicho bem forte, que era tentar tirar crianças e adolescentes envolvidos com tráfico de drogas. Era um projeto chamado Luta pela Paz, que hoje é uma organização que tem, inclusive, não só no Brasil, internacionalmente, e aquilo, para mim, foi muito importante, porque me permitiu estar muito mais próximo a uma realidade que eu não tinha esse acesso, né? Mas era muito difícil, Felipe, porque eu me sentia responsável por aquelas vidas diretamente. Eu, obviamente, não era governo, né? Não tinha o que fazer para resolver os problemas. A gente estava ali tentando ajudar um a um, né? Obviamente, no final das contas, vale muito, toda vida importa.
mas eu me sentia frustrada e me sentia muito responsável e angustiada. Então eu falei, bom, talvez o meu lugar não seja no front, porque eu me sentia de fato assim muito triste e de não conseguir estar entregando o que aquelas pessoas precisavam naquele dia, né? Porque assim, o sofrimento ele é muito, muito duro. E aí, ao longo da trajetória, eu fui tendo essa oportunidade, estava numa organização ainda, enfim, isso foi lá atrás, 2003, 2004, que eu pude ir trabalhando mais na área de política pública. Eu vi assim, o meu melhor papel está aqui. Eu estou, vamos dizer, não que eu perdi o contato com a ponta, mas eu não me sentia frustrada ou, vamos dizer, triste mesmo, que eu acho que isso não era a melhor forma de usar a energia, né? Então eu falei, não, vou trabalhar mais no macro, não vou perder o contato com a realidade, mas eu acho que eu, pela minha configuração pessoal aqui, minha consistência até emocional, eu prefiro estar na articulação e mobilizando setores, então, para mudanças que possam impactar essas pessoas. Então é importante, quando a gente começa essa jornada, entender que você pode atuar diretamente, você pode atuar num grupo, você pode doar tempo, recurso, conhecimento, no micro, no macro, tem todas as opções. O que não pode é não fazer nada, porque senão a realidade não muda. Sentar e só reclamar não vai tirar a gente de onde a gente está, né? E como você disse, assim, eu acho que os lugares que eu também tive essa oportunidade de viver, essa cultura cívica é o que segura o tecido social, é o que segura a democracia e é o que impede essas aventuras, né, que tiram a gente do rumo aí, da luz, né, do progresso para todos, né, de andar para frente. Então, acho que isso é um recado que no Brasil eu não vejo. Eu vejo uma cultura mais individualista, o medo, né, eu acho que essa forma com que a gente é governado também, que muitas vezes separa a gente entre nós e eles, né, nós e os outros, ele é muito prejudicial, porque a gente não constrói pontes, né, e aí cada um cuida de si, né, e dos seus, e obviamente isso não tem, as soluções para tudo que a gente precisa resolver são coletivas. Eu acho que aí tem o pulo do gato, quando as pessoas se derem conta do poder que a gente tem quando a gente está junto, né? E ao fazer isso tudo, como que isso mudou a sua visão do mundo, assim, quando você pensa do momento que você começou até hoje? Nossa, o meu mundo radicalmente transformado. É isso, assim, eu venho de uma cidade do interior, fui estudar no Rio. Antes eu passei por uma experiência de intercâmbio num país que eu não sabia nada sobre, que foi muito importante para mim, que foi a Letônia, onde eu conheci um país que estava em transição, um país que tinha os russos, os letões, estava derrubando ali, estava tentando reconstruir uma história fora da União Soviética. Então aquilo ali para mim também foi muito forte, aquela experiência de busca, enfim, da liberdade, né, de ter ali, enfim, um povo tentando achar sua própria história, depois de anos de ocupação. Eu acho que quando eu volto para o Brasil, estudo, vou para o setor privado e me deparo com a realidade, que foi quando eu comecei a ficar com esse incômodo muito forte e fui buscar assim, mas quero fazer outra coisa, eu quero ajudar, não sabia nem fazer ideia como. Eu achei um artigo no jornal que falava dessa pesquisa de um antropólogo inglês que estudava a comparação entre crianças soldados de guerra e crianças do tráfico. Eu falei, eu vou trabalhar com ele. Assim foi, assim, eu fui atrás até eu conseguir, meio que, mas foi isso, um insight num dia, olhando o jornal, falei, vou tentar achar essa pessoa e vou dizer que eu quero trabalhar com ele. Assim eu comecei. Dali, sair do setor privado e as pessoas falando, e novamente, hoje eu acho que a gente tem muito mais chance de fazer a diferença, mesmo no setor privado. Então, assim, tenho muitos amigos trabalhando com impacto social, eu acho incrível. Então, não é que você tem que estar no terceiro setor, você pode estar na academia, né? Você pode estar no terceiro setor, no governo, no setor privado, e ser enfim, uma pessoa que transforma a realidade, né? Mas naquele momento estava num banco de investimento, toda essa abertura, né, para empresas que pensam em impacto social ainda não existia. Eu queria estar, então, num lugar onde eu pudesse estar contribuindo para essas causas diretamente. Assim foi. Eu digo assim, o meu mundo, e o mundo como um todo, assim, o número de países que eu conheci, as pessoas que eu conheci, a minha visão mesmo, né, das diferenças,
e das semelhanças, assim, o mundo mudou, mas ele ficou tão maior, que é até difícil colocar em palavras, né? Porque quando você se desafia a cruzar essas pontes, né, a se colocar num lugar onde você não tem medo de dialogar com o diferente, porque você sabe que você vai estar, vamos dizer, formando a sua opinião de uma forma muito mais sofisticada, também contestando e enfrentando seus próprios preconceitos, que a gente tem muitos e a gente nem sabe que tem, né? Então, eu diria assim, foi a melhor decisão da minha vida. E eu acho que essa decisão não tem a ver necessariamente com uma mudança de emprego para as pessoas, tem a ver com uma mudança de olhar, parar de olhar só para você, para os seus, e olhar para o coletivo, de onde quer que você esteja, porque só assim que a gente vai conseguir, quando a gente pensa, né, os maiores problemas que a gente vai olhar para frente, e já no presente temos que resolver, seja mudanças climáticas, seja questão da desigualdade, todo essa convulsão social que vem a partir daí, né, que tem desde a forma, vamos dizer, da violência, mas muitas outras, perdão, toda a parte, quando a gente vai olhar para a área da Kunume, né, do que vai vir para frente em relação à automação, inteligência artificial, como é que a gente vai manter as pessoas que não têm flexibilidade, não tiveram treinamento para estar abraçando as novas oportunidades, né? Enfim, quando a gente olha para tudo isso, se a gente não tiver essa consciência mesmo de que, bom, ou a gente se alia e se coloca aí numa mesa conjuntamente, pensa sobre soluções para cada um fazer a sua parte, cada um mesmo, de cada setor, não tem um futuro muito bonito para a humanidade. Agora, temos todo o conhecimento e todos os recursos hoje necessários para que a gente tenha, né, que a gente deixe um legado aí para as próximas gerações e que a gente possa ter um planeta. Então, acho que esta realização, né, de que, bom, nós somos seres interdependentes, conectados e que precisamos, óbvio, cuidar de nós mesmos, né, mas também nos conectar essa humanidade coletiva, eu acho que essa é a grande sacação. Isso você consegue quando você perde o medo do outro e consegue ter o exercício da empatia, né, e de descobrir o poder que cada um de nós tem de participar dessa transformação. Eu acho que você já até falou disso um pouco, mas como que você imagina que o seu trabalho pode impactar quem está ouvindo a gente? Como que você espera que impacte? Olha, eu sempre gosto, assim, de plantar algumas sementinhas, né? Porque muita gente fala, eu quero ajudar, como é que eu faço? Como é que eu trabalho no seu instituto? Como é que eu posso fazer? Eu acho que eu sempre falo assim, bom, assim, começa se informando, né? E tem uma coisa que eu acredito muito, que essa conexão, ela é, de verdade, assim, do que te incomoda, que te gera aí, então, que te traz essa energia para a ação, né? Então, assim, o que te toca? O que te angustia? O que te deixa triste? O que você vê ou com o que você se preocupa, né? Todo mundo se preocupa com alguma dessas questões. Não é possível, a não ser que seja muito alienado. Então, acho que tem algo que a gente, né, qualquer conversa como essa que a gente está tendo, que eu acho que é muito importante falar para que as pessoas possam depois buscar a conexão delas mesmas, né? Enfim, longe de mim querer dizer por onde vai, o que você deveria fazer. Eu acho que o que nós podemos estar fazendo com conversas como essa é estar gerando essas reflexões. Então, se a gente conseguir plantar as sementes de reflexão e de que, enfim, aí sim, dá aquelas dicas, né? Olha, primeiro de tudo, toma muito cuidado hoje com as fontes, né? Com que você se informa, porque você pode querer ajudar e acabar, enfim, se conectando a pessoas, instituições ou informações que te passem uma verdade muito manipulada. Não tenha medo de ir aí rumo a um desconhecido, porque, assim, todas as jornadas que eu fiz em todos os meus temas, eu não estudei nenhum dos meus temas na faculdade, assim, eu sou uma generalista na faculdade, depois o trabalho foi me levando a áreas que eu fui mergulhando e fui me especializando e continuo hoje buscando áreas novas, porque eu gosto dessa interseção dos mundos do conhecimento também. Então, informação é nosso poder, né? Assim, acho que é a nossa arma, porque a partir daí você vai encontrar
os grupos, os nichos, assim, os temas que vão te, enfim, acho que mobilizar para ação, né? E aí, isso que eu posso falar faça, porque não dá tempo mais da gente achar que os outros vão fazer por nós, ou que também a nossa participação na sociedade é só para eleger pessoas. Enfim, óbvio, temos que eleger representantes muito mais qualificados, né, para atender nossas demandas. Isso é fundamental na nossa vida cívica, mas não basta, né? Assim, os governos não são os únicos responsáveis enfim, por prover nessa sociedade. Eu acho que aí plantar essas sementinhas que você viveu em Berkeley, que eu também tenho enfim, né, sorte de ter vivido, não só aqui agora no Canadá, mas em outros lugares que isso era muito forte, e dizer, muda o mundo. Você, assim, nossa, assim, quando você exercita um pouquinho o altruísmo, assim, pensar no outro, empatia, seu mundo, sua realização, suas noites de sono, tudo é um outro nível, acho que de satisfação pessoal. Eu, enfim, não consigo, eu falo, não adianta eu tentar viver sem esse propósito, que é maior do que eu e os meus, porque eu seria uma pessoa deprimida. Então, assim, estão precisando achar, enfim, significado para a vida? Se envolva em causas cívicas. Assim, o seu mundo vai mudar. E posso garantir que não tem volta e você vai ficar feliz com isso. Muito bom, Ilona, é muito bom ouvir isso, porque a gente começou esse podcast justamente para poder conversar, ouvir, aprender, mas principalmente dar alguns exemplos, assim, né? Tentar mostrar para as pessoas como que começa, por onde que vai, como que a gente pode se juntar. Mas eu lembro que até do ponto de vista público, né, assim, de ordem pública, a cidade onde eu moro hoje participou de uma época daquele projeto do orçamento participativo e foi muito rico, assim. Eram decisões tomadas, né, por pessoas de uma região sobre onde que o dinheiro ia ser investido. Foi uma experiência bem rica. Isso é muito importante, Felipe, porque as pessoas têm que entender também que a vida é feita de escolhas também no setor público, né? E que, infelizmente, assim, os recursos são limitados. Então, quais são as prioridades da nossa cidade, né? Onde é que a gente quer ver o nosso imposto indo? Então, acho que, assim, os governantes precisam parar de ter medo do povo, né? Porque as pessoas sabem tomar decisões. Eu acho que se a gente entendesse isso, seria muito mais fácil a gente evitar que os falsos salvadores da pátria, os heróis, que não existem, né? A gente tem que entender que lideranças públicas, elas são pessoas como nós, e que a gente precisa que eles sejam responsáveis, né? E que, obviamente, tenham transparência para prestar contas, né? E que também aprendam com os erros e sejam honestos com a gente, né? Eu acho que esse tipo de exercício ele é fundamental, porque as pessoas entendem melhor quais são as escolhas que a gente tem que fazer, né? Podem pensar sobre as prioridades, amadurece, eu acho que a população e amadurece o poder público. Mas eu acho que é isso, assim, no Brasil o governo tem ainda medo dessa participação, porque acha que, vou perder aqui o poder de decisão. É o contrário, né? Você vai, na verdade, melhorar a sua decisão e você vai estar ajudando a trazer as pessoas para um entendimento do que é governar, que não é nada simples, né? Não é nada simples. Eu acho que gostaria muito que a gente fosse se aprofundar em todas essas metodologias e que mais e mais cidades adotassem. E como que você vê o seu trabalho, né, os assuntos que te tocam, o seu trabalho, o seu universo e a sua vida daqui a 10 anos? Olha, eu estou muito preocupada com o momento, porque, novamente, assim, acho que a questão da liderança, ela é fundamental para as transformações que a gente precisa viver, mas eu sou uma otimista, assim, eu sou uma pessoa que, até porque é isso, eu tenho uma filha de 7 anos, eu não vou jamais me entregar até o último dia da minha vida, eu vou tentar fazer o que eu posso para deixar um lugar, né, assim, a minha partezinha em deixar um lugar para ela, enfim, minimamente mais digno do que a gente tem hoje, né? Então, a gente puder avançar nisso, eu vou ficar mais feliz na missão aqui de cidadã e de mãe também. Então, acho que eu vejo, assim, tem uma coisa do mundo e o nosso país, né? Então, acho que o nosso país está perdendo as oportunidades, está vendo muitos bondes da história passarem, a gente não está indo com um potencial
humano e de recursos absolutamente descomunais frente ao que a gente poderia estar fazendo hoje. Assim, eu acho que a gente é muito ruim, né? A gente está muito atrás e isso, esse desperdício ele é angustiante, mas temos que ainda mais, né, virar esse jogo. Então, eu acredito que não vai ser fácil, mas que a gente vai, em algum momento, pular num desses cavalos que estão passando aí na frente e acertar. E eu acho que no Brasil, a área, digamos assim, dessa economia verde, né, o Brasil podendo ser o exemplo para o mundo, digamos assim, é um dos nortes que poderia estar ressignificando o nosso país. Então, acho que nos próximos anos também estou olhando muito para isso, quer dizer, não vou deixar as causas estruturais, mas as oportunidades para mim estão na nossa riqueza natural, no sentido de ressignificar até mesmo assim, a cidadania e o nosso amor assim, pelo que a gente tem de mais, enfim, acho que belo e o maior presente que a gente podia ter nascido no Brasil, né? Eu acho que com o mundo, eu vejo também, né, os movimentos, assim, o pêndulo desses líderes negacionistas, autoritários, populistas, já teve muito mais forte. Então, ainda bem que com todos os desafios que a gente está vivendo agora, está mostrando que eles não, enfim, tudo é bravata, né? Que de fato não tem solução mágica, né? A solução é trabalho, é tudo que a gente está falando aqui de coletivo e de, enfim, fazer a coisa certa e usar o conhecimento que a gente tem. Sem a ciência, sem o conhecimento, enfim, a gente vai estar voltando aí à idade da pedra. Para que isso, né? Então, acho que está muito claro que está provado, né? Enfim, mundo afora que isso não funciona. Então, acho que a gente tem uma chance maior de estar se conectando nessa cidadania compartilhada global para estar então enfrentando os problemas, porque estão interligados. Então eu vejo assim, como se eu fosse olhar assim, né, o Brasil atrasado, mas que inevitavelmente a gente vai se plugar a esse mundo. E aí eu acho que quando você pensa nisso, o papel da CONUME e o papel das tecnologias de fomentar o que a gente chama no inglês do leapfrog, né, que é o salto, que a gente não vai poder só fazer mudanças incrementais no Brasil, a gente vai ter que fazer, né, mudanças absolutamente disruptivas. E o meu desejo só é que nessas mudanças a gente não deixe ainda mais pessoas para trás. Por isso que líderes são importantes, né? A gente vai ter que estar trazendo, através das políticas públicas, né, as pessoas que não tiveram essa oportunidade que a gente tem de aproveitar essas novas tecnologias, esse novo mundo que a gente está construindo. Então, assim, eu vejo um futuro melhor, mas eu sei também, tenho a consciência dessa década, que é a década de ação, seja para os objetivos sustentáveis, enfim, né, para os SDGs, seja para o Acordo de Paris, é a década. Então, assim, temos que parar esses líderes negacionistas, porque eles estão roubando o futuro das próximas gerações, né? E aí eu acho que minha missão é muito conscientizar as pessoas disso, e está também tentando que os saltos sejam compatíveis com o aumento da dignidade humana e não o contrário. Então, acho que vou estar focada em melhorar a liderança, né, e fazer com que as políticas públicas acompanhem as revoluções tecnológicas que são necessárias também para a gente conseguir o que a gente precisa atingir. Ilona, muito obrigado. Foi muito legal, foi muito inspirador também. Eu acho que vai ser para várias pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigada, Felipe. Um abraço para vocês e vamos embora, vamos juntos. Vamos nessa. Área. Gostou desse episódio? Gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida ou sugestão para outros episódios? Procure a gente no Twitter, AreaPod, AreaPod.